Olá, eu sou o pastor Marcílio Dantas e você está no devocional diário Sementes do Secreto. E o tema da nossa semente hoje é o seguinte: o peso do propósito. Vamos ao texto base, 1 Reis, capítulo 2, versículos de 2 a 4. Eu vou pelo caminho de toda a terra, sê pois forte e porta-te como homem. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus. O que está acontecendo aqui não é apenas uma troca de trono, é uma transmissão de propósito, de aliança e de responsabilidade espiritual para com uma geração futura. Davi está à beira da morte quando o corpo se enfraquece. Então o destino se revela com clareza. Davi entende que o propósito de Deus não morre com homens. Ele transita para os próximos que permanecem fiéis. Salomão está sendo chamado para algo maior do que reinar. Ele está sendo convocado a sustentar a história de Deus em Israel. Então isso pesa muito. E a questão entendida aqui é que o propósito não é glamour, é governo espiritual. Davi quer inculcar isso na cabeça de seu filho Salomão. E nós vamos à primeira observação nesse contexto temático. Davi está dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra. E o que fica claro aqui é que o propósito exige consciência do tempo e perspectiva eterna. Davi reconhece que a universalidade da morte está presente, mas ao reconhecer que seu tempo acaba, ele afirma: o que Deus me entregou não pode acabar comigo. Quem tem consciência do tempo, como Davi, observa que não há como desperdiçar oportunidades. Não se pode adiar conversões. Não se trata o chamado como hobby. O propósito é urgente, porque o relógio da vida não para. E é isso que Davi tem em mente. Quem vive para a eternidade não negocia o essencial com o temporário. Entende os insights que Davi está trazendo para Salomão? A segunda observação dessa temática é que o propósito exige força para enfrentar o peso do chamado. O texto registrado em 1 Reis aqui, Davi diz para Salomão: sê, pois, forte. Aqui não é força bruta, é força moral e espiritual. É perseverança, é uma palavra nova que os coaches usam muito nos nossos dias: resiliência, firmeza com base do governo. A força bíblica não nasce da ausência de conflitos, ela nasce da convicção da promessa. Observa bem o itinerário. Deus não dá propósito sem campo de batalha. Salomão seria forjado no seu caráter. Por isso, a observação de Davi, seu pai: sê, pois, forte. Se há oposição, é porque há território de promessa. Davi está ensinando a Salomão a importância de dar o prosseguimento a uma história toda carregada por promessas nos seus ombros. Terceira observação para esse tema: o propósito exige maturidade e identidade firmada em Deus. O texto diz: porta-te como homem. Na cultura bíblica, esse comando significa: assuma autoridade, assuma responsabilidade, assuma identidade espiritual. Ser homem aqui é ser alguém que Deus pode confiar liderança. Propósito não funciona em quem permanece infantil espiritualmente. Crescimento no propósito é inverso. Não começa com conquistas externas, mas com a obra interna do Espírito. Quarta observação aqui: propósito exige obediência acima de resultados. O texto observa: guarda os mandamentos do Senhor. A obediência é aquilo que protege o coração do orgulho, mantém o foco em Deus, sustenta o futuro do propósito. O propósito não é medido pelo sucesso, mas pela fidelidade. O que derrubou Saul não foi falta de habilidade, mas falta de obediência. Nós vamos entender que um propósito sem santidade é só ambição travestida de espiritualidade. Mas nós vamos estar atentos a também essa quinta observação. Propósito exige visão geracional. Davi sabe o peso disso consigo, por isso ele está
transferindo para os ombros de Salomão. Por isso a exigência, ser, pois, homem. O propósito exige visão geracional. O reinado de Salomão não era só sobre seu tempo. Deus liga o trono de Davi à aliança messiânica. É o que diz o versículo 4 nessa sequência do capítulo. Ou seja, quando Salomão se assenta no trono, o caminho para Cristo está sendo preservado. Entendamos bem, propósito que termina em mim não começou em Deus. O chamado de Deus sempre respinga no futuro. Indivíduos fiéis constroem heranças espirituais. É isso que Davi tem, é disto que Davi tem consciência consigo. Eu quero concluir para você essa sequência de conteúdo apresentado sobre o peso do propósito, dizendo que Davi encerra algo interessante aqui. Davi encerra dizendo: o propósito é pesado demais para mãos fracas, mas o Deus que chama é o Deus que sustenta. Ainda Davi observa que o que começa em Deus não termina em derrota humana. Então, viva com urgência, o tempo é curto. Esses são os insights dos conselhos de Davi para Salomão. Viva com urgência, o tempo é curto. Seja forte, a guerra prova a vocação. Cresça em caráter, Deus honra quem é inteiro por dentro. Permaneça obediente, o propósito é sustentado pela palavra. Pense além de si, Deus quer alcançar gerações através de você. Se Deus colocou um propósito sobre você, Ele está comprometido com o cumprimento dele mais do que você. Você carrega um propósito e Deus é intencional nisto que foi derramado sobre o seu coração. Eu quero te encorajar a se levantar neste dia com essa verdade e com esse entendimento. O peso do propósito nunca será maior do que o Deus que te dá forças para carregá-lo. Entenda. Quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O propósito final do que quer que você carregue da parte de Deus para tocar outras pessoas depende desse foco, a glória de Deus. Você carrega um propósito e o desdobramento final dele será para a glória de Deus. Não termina em você, seria orgulho. Termina em Deus. Isso é obediência ao peso de um propósito. Eu quero orar com você. Deus e Pai, em nome de Jesus, eu oro pedindo ao Senhor que cada um destes que nos assistiram nesse instante sejam de fato esclarecidos em seus entendimentos, a estarem diante de Ti em obediência, com um coração contrito, quebrantado e obediente a tudo quanto o Senhor aguarda deles. Eu oro te pedindo em o nome de Jesus. Se essa semente abençoou o teu coração e é mensagem de Deus que pode tocar outras pessoas, eu conto com você para compartilhá-la, tá?